Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a função do coordenador pedagógico. Como muitas pessoas sabem, eu sou coordenadora pedagógica e há mais de 10 anos em uma escola particular, a Escola Nova Geração, aqui na cidade de Curitiba. Muitas pessoas vêm me perguntar como eu dou conta da função, como que funciona, quais são os meus maiores desafios. Parece que é um turbilhão de coisas que vão acontecendo e a gente às vezes fica ali no meio, né, daquilo, como se fosse um bombeiro apagador de incêndio. Então tudo acontece dentro da escola e nos chamam para resolver tudo, desde coisas muito pequenas até problemas bem grandes. Com isso, a gente tem que aprender a administrar, né, a função, a se colocar diante dos problemas de uma forma bem tranquila, calma e, ao mesmo tempo, buscar respostas, às vezes, muito rápidas para o que aparece para a gente. A função de coordenador pedagógico, ela exige uma competência multifacetada. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente está lidando com pessoas, então a gente não lida só com um grupo de pessoas. Nós lidamos com crianças, com suas famílias, que às vezes vem mãe, pai, avós, tios, é muita gente, irmãos, e também lidamos com os professores. Então são 3 grupos de pessoas bem diferentes e que exigem demandas nossas muito diferentes também. Vejo que dentro da minha função como coordenadora, a minha parte favorita, e é que eu acho que o coordenador tem que realmente colocar mais energia, é a formação de professores. Então, há uma responsabilidade disso dentro das escolas. Eu que trabalho numa escola que tem um perfil mais inovador, mais aberto, que não segue um método ou uma apostila, um sistema, a gente tem que estar o tempo todo trabalhando de uma forma muito eficiente nessa formação. Eu vou fazer um outro vídeo num outro momento falando para vocês um pouquinho sobre como eu penso nesse processo formativo dos professores dentro da escola. O coordenador pedagógico dentro da escola, ele tem que ser um exemplo para o professor e para as pessoas ao seu redor, em relação às formas de aprender, em relação aos estudos que não podem parar nunca, em relação à forma de tratamento com as crianças dentro da escola, as concepções de criança, de infância que permeiam a escola. Então, esse papel do coordenador, eu vejo que é o grande papel, é o papel decisivo em relação a acompanhar os professores. Então, um acompanhamento, ele tem que ser muito perto. Então, mesmo numa escola maior, eu vejo que a minha escola já não é uma escola tão pequenininha, que exige muito de mim, né, um olhar mais amplo do que está acontecendo nas mais diversas turmas, porque eu trabalho com educação infantil e com os anos iniciais. Geralmente, nas escolas, existe um coordenador para cada uma dos segmentos. No caso, eu pego os 2 segmentos. Então, é desafiador porque você tem que estar pensando numa criança pequenininha e tem que estar pensando numa criança grande também, que exigem são demandas completamente diferentes. Nesse sentido, tem que existir muita flexibilidade por parte do coordenador pedagógico. Então, eu vejo que nessa função a gente tem que ter um olhar muito amplo do que está acontecendo dentro da escola. Desde a base emocional das pessoas que estão envolvidas, um professor ele tem que estar bem para conseguir estar em sala de aula, para conseguir exercer um bom trabalho, né? Como disse o Paulo Freire, primeiro nós somos seres humanos, depois nós somos professores. Não tem como inverter a ordem das coisas. Por isso, o coordenador tem que estar atento a esses diálogos com os professores, a orientação das condutas, porque a gente, dentro do dia a dia com as crianças e da nossa rotina escolar, a gente comete falhas e isso é normal. O importante é a gente estar refletindo sobre isso, e é muito legal quando tem um parceiro que vai te ajudar a refletir sobre isso. Então eu vejo que o coordenador ele tem essa função. Muitas vezes a gente fica com a parte muito chata também, que é ter que colocar uma crítica, ter que colocar um ponto ali de discussão que te deixa desconfortável e deixa a outra pessoa desconfortável também, mas eu vejo que tudo isso faz parte desse processo formativo que eu coloquei para vocês um pouquinho antes. A relação com as famílias também é muito importante. A comunicação do projeto pedagógico da escola. De que forma que a gente comunica esse projeto para as famílias? Então,
as famílias elas têm que estar conscientes da forma como a gente enxerga essa criança dentro da escola, como a gente vê a infância, como a gente lida com as práticas pedagógicas dentro da escola. Não existe a possibilidade de a gente trabalhar a família como um organismo separado. Então ela tem que estar junto no sentido de conhecer as nossas práticas e nós de conhecermos a forma como as famílias enxergam a educação das crianças também, para aí a gente poder construir junto. Então o coordenador, ele também tem essa função de escolher que tipo de texto, que tipo de comunicação que vai fazer para as famílias, daquelas aprendizagens, até em relação aos relatórios avaliativos, a documentação pedagógica, que algumas escolas utilizam, principalmente na educação infantil, para poder apresentar para os pais os projetos. Então toda essa comunicação com a família da parte pedagógica, do que acontece em relação à escola enquanto um organismo vivo, que tem uma identidade própria e tudo, tem que ser de alguma forma informado às famílias também. E isso, junto com outros profissionais da escola, obviamente, tem que ser feito pelo coordenador. Então aí a gente já viu inúmeras funções que o coordenador tem dentro da escola. Aí até agora a gente não viu a função que é apagar incêndio. Então, na verdade, o coordenador ele acaba ficando ali muito disponível para tudo o que acontece. E aí a gente precisa parar um pouquinho, respirar e pensar. Isso é meu ou não é meu? Existe outra pessoa que pode responder por isso ou que pode resolver isso nesse momento? Porque senão existe uma sobrecarga tão grande em cima do coordenador que ele não consegue dar espaço para o importante. Eu estou há mais de 10 anos na coordenação hoje, mas eu percebo que muitas vezes eu ainda me pego fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo naquele momento. Não priorizando o importante. Muitas vezes passaram dias que eu não consegui nem sequer sair de dentro da minha sala, porque eu tinha tantas coisas para revisar e tanto texto para acompanhar das professoras e tudo, que eu não consegui ver as crianças. E eu percebia que essa é uma parte que não pode ficar afastada, ela tem que estar no cotidiano, a gente tem que estar junto com as crianças e observar as professoras de perto e trabalhar com isso. Então esse é um ponto que eu venho buscando melhorar na minha prática, porque a gente tem que tomar decisões, como eu disse no começo do vídeo, e essas decisões muitas vezes elas impactam diretamente a qualidade do nosso trabalho. Por isso, você decidir, né, o que é importante dentro da função do coordenador pedagógico. Então eu coloco hoje o importante como a formação dos professores e que isso inclui a convivência, isso inclui o professor estar bem, isso inclui você ser uma pessoa que vai dar a mão para o professor, você não vai apontar diretamente o caminho, mas você vai discutir com esse professor, vai trocar ideias, vai trazer novas reflexões, novas provocações. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais. Vai trabalhar num sentido de comunicação da escola, né? Então, qual é a visão dessa escola, qual é a missão dessa escola, de que forma que a gente acredita a educação nesse espaço, e aí buscar uma forma de comunicar isso às famílias, aos professores, à equipe em geral, para que a escola tenha uma personalidade, para que a escola respire, seja uma escola viva. O papel do coordenador, da coordenadora pedagógica é justamente esse, fazer com que a escola amplie seus horizontes, para que a escola cada vez mais seja um espaço de diálogo, de comunicação, de uma pedagogia rica e que respeite principalmente as crianças e os seus direitos. Nós, como coordenadores pedagógicos, podemos e devemos trabalhar em prol das crianças, mas também principalmente partindo dos professores. Então, é o nosso trabalho, é um trabalho riquíssimo, que dá muita alegria, muita gratidão de fazer, mas que ao mesmo tempo exige bastante do profissional. E para finalizar, eu vou indicar para vocês esse livro, O Coordenador Pedagógico e o Cotidiano da Escola, da Vera Maria Placo e Laurinda de Almeida. Foi um livro que me ajudou muito no início, né, da minha formação como coordenadora pedagógica. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês também e a gente perceber que não estamos sozinhas. E a coordenação pedagógica tem que se fortalecer e a gente está sempre buscando exemplos e inspirações para a gente continuar firmes e fortes nessa nossa missão educacional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no nosso canal e também me sigam lá no Instagram, @muralpedagogia.
Quem gostou, dá um like.